Senhor Jesus, nós estamos diante da Sua presença, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de podermos estudar a Sua palavra. Senhor, nós vamos, Pai, continuar para nosso estudo sobre as histórias de avivamento, Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que as histórias despertem fé no nosso coração, Pai. E também, Pai, nos dê discernimento e sabedoria, Deus, para saber como agir, Pai. Para que não possamos cair nos mesmos erros, Pai, que aqueles homens caíram, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a sempre, Pai, correr com perseverança a carreira que nos é proposta, Pai, e que nunca percamos a fé, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos, então, a gente terminou no avivamento da Rua Azusa na semana passada, né? A gente tinha falado de Gales, falando de Azusa, e você percebe que a gente está falando da história, como se fosse a história da igreja do século XX. Então, toda a história que foi. O que acontece depois desse avivamento da Rua Azusa? O pentecostalismo cresce muito, principalmente com as igrejas Assembleias de Deus. Então a Assembleia de Deus que surgiu da Rua Azusa, ela explode no mundo, explode nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, tudo. Então foi indo. Só que o que aconteceu nesse decorrer desse tempo? Cara, foi uma frieza que começou a tomar conta. Principalmente causada muito tempo por causa do quê? Se você for ver, tiveram as guerras mundiais daí, né? A primeira guerra foi em... Não, a primeira foi em... não vou lembrar. A segunda foi lá da década de 40, né? Acho que 44, 42, foi mais ou menos isso aí. Então, tudo isso acontece, meio que desmorona muitas coisas, assim, que eles estavam crendo ali. E aí, em 1946 e 48, surge dois movimentos. O movimento das curas, principalmente com um homem chamado William Branham, que a gente vai falar hoje, e o movimento da chuva serôdia. Esses movimentos surgem de um desejo das pessoas. Realmente, eles estão, imagine só, as consequências da Segunda Guerra Mundial vêm, o terror, todas essas questões, e eles, cara, estão desesperados, porque nós precisamos de uma nova estação de Deus. Então isso surge no meio pentecostal, surge muito isso, muito forte isso, desse desejo, esse clamor, e esse anseio por mais de Deus. E nisso, aparece esse homem chamado William Branham. Quem foi William Branham? Cara, a história dele, assim, eu acho uma das histórias mais fantásticas. E assim, eu acho que ela consegue ser pior, mais triste que a história do Evan Roberts. Só que assim, ela é muito fantástica. Esse homem foi muito usado por Deus. A gente vai falar um pouco dele hoje. O que acontece com o William Branham? Ele nasce em 6 de abril de 1909. Assim, obviamente lá acabando, das Azul, ele nasce. Ele nasceu nos Estados Unidos. O seu pai era um lenhador, a sua mãe, assim, passava longos períodos fora de casa. Ele era muito pobre, mas pobre assim, de ser o mais pobre dos pobres. Então ele era muito pobre, uma família muito simples. E quando ele nasce, quando abriram a janela, assim, cara, nasci, assim, conta essa história que quando ele nasceu, ele estava no quarto, quando abriram a janela, os pais verem para ver, cara, eles viram um redemoinho, cara, vindo do céu, cara, e parando na janela, ao ponto dos vizinhos olharem e falarem bem assim, cara, quem é esse menino que nasceu? Então assim, quando ele nasce já tem algo sobrenatural acontecendo no nascimento dele. Quando ele tinha, logo no inverno de 1909, quando ele estava com 6 meses de idade ainda, ele com a mãe dele, o pai dele viajava muito, era lenhador, ficava muito tempo fora de casa, um inverno muito rigoroso, e num rigor tão grande que ele com a mãe dele, eles quase morrem congelados. Conta essa história que um vizinho, ele vai lá para arrombar, teve uma nevasca muito forte, um vizinho vai meio que ver, não consegue ver sinais de vida, arromba, eles estão assim, eles estão quase congelados, sem nada para comer, embrulhados assim, e totalmente famintos. Aí o vizinho lá, Deus salvou ele milagrosamente, que era para ele ter morrido congelado. Aos 7 anos, ele vai ter a sua primeira experiência com Deus. Como é que era? Os amigos dele estavam indo pescar, só que ele precisava ir buscar água para a mãe dele. Aí quando você sabe que ele para debaixo de uma árvore, e ele tá bravo, né? Cara, ele queria pescar, né, com os amigos, tem que pegar água e tal, ele tá bravo. Aí ele para, de repente ele ouve uma voz, que falava bem assim para ele: nunca beba, nunca fume, nem contamine seu corpo de maneira alguma, pois eu tenho uma obra para fazer quando você ficar mais velho. Essa voz falou com ele. E isso acompanhou ele, cara, a vida inteira dele. A vida inteira do William Branham, quando ele chegava assim num grupo de amigos, alguém oferecia um cigarro para ele, alguma coisa, ele imediatamente não, porque ele lembrava dessa voz, ele jogava fora. Então essa voz ficou assim, sempre na vida dele: nunca fuma, nunca bebe, nunca contamine seu corpo, porque eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida quando você for mais velho. E isso ficou na vida dele, mas ele não conhecia, assim, ele não chegou... Sabe aquela questão, cara, e agora, como é que vai ser? Então sempre foi essa questão dele: o que essa voz falou comigo, o que era, tal, que os pais dele também não conheciam o Senhor até aquele momento. Passado um tempo, o seu pai e o seu irmão morrem. Quando o irmão dele morreu, ele ficou assim, muito chocado, porque ele falava bem assim: cara, será que meu irmão estava preparado para se encontrar com Deus? E isso abala muito o
o William Branham. Aí o que acontece? Com 21 anos ele passa a trabalhar numa companhia de gás. Aí parece que o gás meio que, como assim, emanou o gás, ele se envenenou. Quando ele se envenena, ele fica muito mal, mas muito mal assim no hospital, que ele conta que ele ficou assim, ele sentiu a morte, cara. Alguns dizem que, cara, como se ele tivesse ressuscitado lá. E ele falou bem assim, naquele dia eu me encontrei cara a cara com a morte e eu percebi que eu não estava pronto para se encontrar com Deus. Aí depois disso aqui, ele vai ter uma experiência com Deus e o Senhor começa a falar com ele, ele vai se casar com uma mulher assim, depois ele começa a buscar o Senhor, ele tem um encontro com Deus. Ele ouve Deus chamando ele, falando assim, quando ele tinha 21 anos, nesse tempo, né, 20 anos, quando ele fica mal no hospital, quase morre. Deus começa a chamar ele, ei, eu estou chamando você, mas você não me respondeu. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou levar o seu evangelho em todos os lugares. Aí quando ele voltou assim, quando ele fala essa oração assim, quando ele tem isso aí, o médico chega e fala assim, cara, Deus curou você milagrosamente, você está curado. E ele sai dali. E ali ele vai começar como se fosse, ele começa a buscar o Senhor. Logo aos 24 anos ele se torna pastor e numa igreja começa a pregar. E o grupo começa a prosperar, Deus começa a fazer algo bom, algo legal assim. Ele se casa com uma mulher, não vou lembrar o nome dela, mas assim, a mulher era uma mulher muito de Deus, também nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha contaminado seu corpo. Então era a mulher assim dos sonhos dele. Ele era muito vergonhoso, ele parece que ele mandou uma carta para ela, para se casar, tem toda uma questão disso aí. Ele se casa com essa mulher. Quando ele se casa com essa mulher, quando ele vai, certa vez assim, da igreja dele foi bem assim e tal, teve alguns momentos, mas depois já tá bem fraco assim, quando ele teve que ter 2 serviços, porque não tinha como sustentar ele. Aí ele vai numa conferência, um dia ele tá passando perto de um lugar e vê muita gente entrando numa igreja. E ele fala, cara, esse pessoal tá entrando. E ele vai e entra. Quando ele entra, ele começa a ver o mover de Deus naquela igreja. Era uma igreja pentecostal. Nisso, os irmãos chamam e falam assim, cara, e ele fala assim, eu sou pretor, sou pastor também. Ele fala assim, nossa, é o pastor mais novo que a gente tem aqui. Ele fala assim, não, então amanhã, e assim, ele quando ele viajava, ele é tão pobre que não tinha dinheiro, assim. E aí quando ele vai nisso aí, ele tinha que ficar nessa cidade, porque ele estava passando na cidade. Aí ele ia dormir, só que ele pegou a calça dele, ele dormiu em cima da calça dele, no outro dia ele estava com uma calça assim, totalmente velha. E no outro dia falaram assim, já que você nós queremos ouvir o pregador mais novo, William Branham, que está aqui na conferência. Ele falou, cara, e agora? Ele fala pro cara, mas como é que tá minha calça aqui e tal, não tem como pregar. Ele falou assim, não estou preocupado com a sua roupa, estou preocupado com o seu coração. Quando ele prega ali, conta assim que foi 2 horas, cara, Deus operando. Mas ele ainda não tinha tido um encontro assim com o dom do Espírito e tal, essas coisas. Mas naquele momento Deus começa a operar de uma maneira tão forte que ele fica assim, cara, extasiado. E as pessoas perceberam que ele tinha algo diferente. Nisso, todos os pastores começaram a falar, cara, por favor, vem pegar na minha igreja. Cara, ele fechou a agenda dele completa, lotada a agenda dele. Quando ele volta para casa, para contar, imagina, o cara voltou radiante, né, para casa. Ele chega para a esposa dele, quando ele conta para a esposa dele, a sogra. A sogra desanima ele. A sogra fala assim, de jeito nenhum você vai levar minha filha para esses lugares. Sorte não tá gravando. Não, tá gravando, ótimo. Aí, a sogra impede ele, sogra alguns amigos, fala assim, não, você não vai não. E ele tinha 24 anos esse dia. Ele alega que foi a decisão mais errada da vida dele. E ele cancela tudo e não vai. Quando ele não vai, automaticamente, cara, acontece algumas coisas na vida dele assim, muito doido. A unção de Deus é como se deixasse ele. A igreja desmoronou plenamente, assim, quase acabando a igreja, continuava, mas quase acabando. Aí tem uma enchente lá nos Estados Unidos, no Rio, em 1937, que a esposa dele tinha ficado grávida de um bebê, eles já tinham tido um filho. Daí ela estava grávida de uma outra menina. Nisso, a esposa dele, ela contrai, eu não lembro qual enfermidade, ela contraiu uma enfermidade, ficou muito mal, muito debilitada. Quando veio a enchente, tipo assim, não tinha o que fazer com ela. Aí eles conseguem botar um trem para levar pro hospital, lá numa igreja que tava parecendo que ia ser, porque no hospital também desmoronou tudo e alagou tudo, foi uma loucura. Então ela e a filhinha ficam muito mal. Parece que ela pegou uma pneumonia e tal. E aí o William Branham falou assim, cara, o que eu faço? Ele não conseguia achar a família dele no meio disso tudo. Aí ele ficou ajudando o pessoal no resgate. Quando ele volta para procurar a família dele, ele não sabia onde estava mais. Aí ele consegue contato com algumas pessoas. Ele vai até o lugar, ele descobre que ele estava numa igreja, sendo cuidado pelos médicos. Quando ele chega lá, fala assim, cara, sua esposa está muito mal, ela está com tuberculose. Naquela época, assim, morria, né? Aí ele falou assim, ela está muito mal. Aí ele falou bem assim, nossa, mas e agora o que eu faço tal? Ele tá tudo esperado, ele falou assim, cara, eu vou tentar trabalhar o máximo que conseguir, vou conseguir recurso e vou salvar a minha esposa e minha filha.
Aí acontece o quê? Chega um dia, o médico liga para ele e fala bem assim, William Branham, venha para cá, eu preciso conversar com você, que a sua esposa está morrendo. E aí ele vai até o hospital, quando ele vê, ela fala assim, cara, ela tá, bem dizer, morta, né? Daí eu achei muito legal, vou até pegar aqui certinho a parte que ela fala, eu achei muito forte. Que quando ele chega, ele desliga o telefone e vai correndo até ela, que é a Hope, o nome dela. Quando ele chega, ela tá no hospital para morrer. No que ela morre assim, ele faz uma oração, e ele ora bem assim, ó. Ele entra às pressas, o médico vai encontrar e fala assim, ó, ela vai morrer. Ele chega e olha para ela e fala bem assim, querida, fale comigo. E ele gruda ela, só que ela não tinha nem força. Ele fala assim, Deus, por favor, deixe que ela fale comigo apenas mais uma vez. Naquela mesma hora, ela abriu os olhos e tentou tocar ele, mas não conseguia porque ela estava muito fragilizada. Ali ela olhou para ele e falou bem assim, eu já estava quase em casa. Por que você me chamou? Em seguida, com uma voz fraca e quase inaudível, começou a falar com ele sobre o céu. Ela disse, querido, você tem pregado sobre o céu, tem falado sobre ele, mas não pode imaginar quão maravilhoso ele é. Então, com os olhos cheios de lágrima, o William Branham, ela falou assim, ó, muito obrigado, você foi sempre um esposo muito bom e tal. E ela foi ficando calma, e dela terminou. E ela falou bem assim, ela deu um beijo de despedida, e ela partiu com o Senhor. Ela morreu naquele momento. E ela falou para ele, por favor, se case novamente por causa dos nossos filhos. Aí o William Branham, ele volta para casa, sozinho, com o coração assim, totalmente dilacerado, porque ele amava muito, muito ela. Aí quando ele chega em casa, ele está pensando assim, a dor insuportável. Quando ele chega em casa, quando ele adormece, de repente batem na porta da casa dele e falam bem assim, William, a sua filha está morrendo. E naquele dia a filha dele morre também. Na questão de um dia ele enterra a sua esposa e a sua filha. Quando que no enterro, enterraram elas juntas ainda. A filha nos braços da mãe. Cara, aquilo, assim, dilacerou a vida de William Branham. Ele ficou muito mal e ele começou a clamar ao Senhor. Falou assim, Deus, eu não aguento. Aí Deus visita ele assim com poder e dá força e graça para ele continuar. Aí o que acontece com ele? Por isso que ele fala assim, cara, foi o erro mais grave da minha vida. Porque, tipo assim, quando ele não aceitou aquele chamado lá, ele passou por tudo isso da inundação que aconteceu e tal. Claro, não tem como a gente falar que foi por causa disso ou não. Mas ele culpava muito isso aí, considerava o erro mais grande da vida dele, né? Assim, alguns dizem que se a história do William Branham não fosse escrita, ninguém acreditaria no que acontece na história dele. Porque a história dele, assim, só porque teve um cara que escreveu toda a história dele para você falar que é verdade, senão ninguém acreditaria no que aconteceu. Aí em maio de 1946, ele se casa novamente. E assim, ele continua pregando ali, mas assim, tudo tranquilo. Daí em maio de 1946, acontece algo extraordinário. Ele trabalhava como guarda florestal, e como pastor desempregado, ele estava como guarda florestal. Aí um dia ele estava lá e ele recebe uma visitação, cara. E essa visitação angelical, assim, foi que mudou a vida dele plenamente e que transformou ele no homem do ministério de cura que viria a ser. O que acontece nesse dia? Ele vai na cabana e começa a pedir perdão para Deus. Ele pede, Deus, me perdoe por negligenciar o ministério que o Senhor me deu. Então ele começa a se confessar, o Senhor libera sobre ele e ele vê um anjo. E um anjo fala bem assim para ele, William, Deus permitiu que você vivesse uma vida peculiar, com circunstâncias inexplicáveis, para mostrar que o enviou ao mundo para exercer o ministério de cura. E isso, assim, foi muito forte na ele. E olha o que a gente falou para ele, se você for sincero, se você levar as pessoas a crerem no que você está falando, e crerem em Jesus, nada vai poder resistir à sua oração, nem mesmo o câncer. Cara, aquele dia o anjo falou aquilo e o anjo dá 2 sinais para ele. E aí isso é muito legal. O anjo falou assim, vai acontecer o seguinte com você. Na sua mão esquerda, você vai identificar enfermidades ou doenças. Vai ser como se fosse uma corrente elétrica vai entrar na sua mão esquerda. Então assim, ele estava no lugar, a mão dele começava a ficar, e assim dizem que a mão dele chegava a inchar, e parecia uma corrente elétrica na mão dele. E aí ele sentia que ali ele precisava orar. Quando ele orasse pela pessoa, a pessoa fosse curada, imediatamente a mão dele parava, a mão dele ficava normal de novo. Se ele orasse e não acontecesse nada, era para ele dispensar a pessoa que ela podia ir embora. E assim, era muito louco o que acontecia. Aí ele falou bem assim, mas cara, e se as pessoas não acreditarem em mim? Falou pro anjo. O anjo falou assim, se as pessoas acreditarem em você, vai ter um segundo sinal. Eu vou revelar para você os segredos mais profundos das pessoas, de fatos da vida das pessoas. Então ele era um cara assim, que a mão dele começava a queimar corrente elétrica, ele sabia exatamente, cara, Deus querendo curar aqui, e ele recebia a revelação de que a gente ia curar. Acontecia assim, o nível de certeza
de assertividade dele na profecia era tão grande, que ele falava bem assim, vamos dizer aqui, cara, tem uma pessoa aqui que quebrou o braço, por favor, tem como se manifestar? A pessoa não se manifestava e falava assim, ó, você quebrou o braço na terça-feira passada, você estava com uma roupa assim, 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 assim. Se a pessoa não se manifestasse, falava assim, ok, o seu RG é tal, tipo assim, o documento da pessoa, dava o número, exatamente o nome da pessoa. Ou seja, ele era assim, um cara assertivo demais, Deus revelava os segredos do coração das pessoas. Então, quando ele tem essa experiência, foi algo assim, glorioso. Aí logo em seguida, quando ele imagina se você ouvir isso aí, né? Deus falando assim, cara, a partir de agora sua mão esquerda vai pegar corrente elétrica, vai desenvolver nela, aí você vai revelar os segredos mais profundos das pessoas. Cara, imagina se você chegar na sua igreja e você contar isso à noite para os seus membros. O que a galera vai falar? E você falar bem assim, ó, o anjo me disse que nenhuma enfermidade, nem o câncer pode resistir. Cara, você vai falar, cara, se assim, no mínimo alguém pensa, cara, esse cara surtou. A igreja dele não, a igreja dele acreditou nele. Ele disse, cara, nós cremos e tal. Aí o que aconteceu? Aconteceu assim, que dias depois, assim, 2, 3 dias depois, ele foi chamado para orar para uma criança. Era filha de um pastor. Ela estava 3 meses, assim, sofrendo, confinada na cama, e assim, só pele e osso para morrer, de dor. Os médicos tinham desenganado ela. Quando ele vai orar, o William Branham, assim, ele era alguém que ele sentiu muita compaixão. Sempre quando ele orava, ele lembrava muito da esposa dele e da filha dele. Então ele foi alguém que, assim, que foi tomado por compaixão pelos enfermos. Aí quando ele foi orar por ela, ele foi chorando. Quando ele foi chorando, chegou lá, ele não tinha nem dinheiro para ir. Aí os irmãos da igreja fizeram uma vaquinha para ele ir até a casa desse pastor para orar. Ele chegou para orar para aquela criança. Quando ele orou, nada aconteceu. Aí ele falou bem assim, por favor, me deixa sós, eu quero buscar Deus. Quando ele foi buscar Deus, aí olha o que acontecia com ele. Era assim, ele começava a buscar Deus e ele esperava. De repente, Deus começava a dar visão para ele. E aí ele esperava o ambiente ficar igualzinho à visão que ele tinha tido. E aí ele sabia que Deus ia curar. Aí quando daqui a pouco ele começou a buscar o Senhor respondeu ele foi e viu exatamente o ambiente. Falou assim, vocês creem que ela pode ser curada? Cremos. Ele orou por ela, ela foi curada. Milagrosamente se levantou. Essa notícia assim, se espalhou e ele começou a fazer os cultos de cura. Então ele creu naquilo que Deus ia fazendo e aí ele começou a ir de cidade em cidade. Ele armava uma tenda e pessoas vinham. E assim, aí cara, foi assim, cego, surdo, mudo, paralítico. Aí foi cura assim, mas curas assim, extraordinárias. Conta que em uma das reuniões, olha o que acontece numa das reuniões. Ele está orando e a galera curando. Uma pessoa lá fora resistiu ao Espírito de Deus, meio que duvidando. Ela morreu imediatamente, cara. Deu um ataque no coração dela, ela morreu. Aí isso aconteceu, o William Branham saiu de lá, chegou, encostou nela e falou assim, seja, ressuscita. A mulher ressuscitou e aceitou Jesus e recebeu o nome. Ou seja, cara, o que acontecia com ele era fantástico. E o que ele fazia? Eles contam que na meia, tipo assim, se o William Branham estivesse aqui, ele ia começar a contar história. Tipo assim, contar uma história aleatória, porque ele era um semi-analfabeto. Ele era um semi-analfabeto muito pobre, então ele não conhecia. Então ele não sabia pregar, não sabia. Então ele começava a contar história nada a ver. Você fala, cara, o que esse cara tá falando? Porque ele esperava até que a mão dele começasse começou a clicar a mão dele e falou assim, cara, agora o Espírito chegou e tal, e ele começava a liberar. Então era, sim, campanhas de cura, os ministérios de curas. Eu acho que não vai dar tempo de falar da chuva serôdia hoje, que a história do William Branham é muito legal. A chuva serôdia, que é um movimento que acontece junto com eles, os irmãos da chuva serôdia participam de uma campanha dele. Quando eles participaram, a descrição deles é bem assim, cara, os dons do Espírito, nem no nosso sonho mais espetacular é possível mencionar o que acontece. De tamanho era o poder que o William Branham liberava. Então foi um homem assim que curou muito, Deus usava ele demais, mas assim, talvez eu falando, não, cara, era muito mesmo. Era milhares e milhares de pessoas indo de cabana em cabana e oravam e recitavam as pessoas. Ele ficava até madrugada, cara, orando pelos enfermos, porque ele tinha muita compaixão. Uma vez um cara quis discutir com ele sobre o dom de cura e tal. Aí ele contratou um fotógrafo para tirar foto. Quando o fotógrafo tira foto do William Branham, eles veem como se fosse uma auréola de sobrenatural de luz na cabeça dele. Aí chegam e meio que, oi, William Branham, olha essa foto. Ele, cara, tipo assim, nem aí, porque era natural. Contam-se que quando a eletricidade vinha na mão dele, o relógio dele parava de funcionar até. Tamanha era a corrente elétrica e o poder que tinha sobre ele. Dizem que ele passava, as luzes começavam a acender. Imagina que o cara carregava pouco da presença de Deus. E por onde ele passava, as luzes começavam a se acender, tamanha a presença de Deus com ele. Era um homem assim, carregou um dom sobrenatural da cura, de um homem assim, extraordinário. Era um homem semi-analfabeto, dilacerado pelo sofrimento, né, da perda da esposa e da filha, só que ele foi usado de maneira assombrosa, assim. Deus quebrantou ele para que ele fosse uma peça importante da igreja. E sempre acontecia essas questões.
Aí o que aconteceu com ele? Ele tinha um homem que era o Gordon Lindsay. Esse cara era o cara que ajudou ele, porque assim, o William Branham também teve a mesma coisa do Evan Roberts. Ele chegou um momento que ele teve muito cansaço, porque não aguentava, imagina. Porque ele, imagina, é que eu não tava falando, imagina começar a curar a galera aí. Cara, veio lotado de gente e aí ele queria curar mais. Aí esse Gordon Lindsay foi alguém espetacular na vida dele. Foi assim, Deus colocou esse cara na vida dele. E foi espetacular. Esse cara era um cara que pregava, tinha ensino da palavra, e ele começou a conciliar com o William Branham. E ele começou a cuidar das campanhas do William Branham. Então ele fez uma coisa. Beleza, o William Branham vai até ministrar mais dias, mais menos tempo. Ele vai ministrar só 1 hora por noite. Para quê? Para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse ter tudo. Então ele começou a tirar aquelas coisas que não podiam. Então foi excelente. Só que o que aconteceu? O William Branham, ele começou a, infelizmente, começou a subir na cabeça dele. Ele começou a ficar arrogante. É arrogante sim, ele não conseguiu conciliar isso com o Gordon Lindsay. E aí um tempo ele começa a falar assim, você que é o culpado, porque assim, como se estivesse meio que caindo um pouco a popularidade dele, que surgiram vários homens de Deus nesse tempo com cura daí. Deus começou a liberar, um mover de cura. Aí ele meio que começou a culpar o Gordon Lindsay. Então, e esse cara começou a ficar bem chateado, então a amizade dele começou a ter um atrito, até que o momento que eles romperam. Foi a pior coisa que aconteceu com o William Branham. Por quê? Porque a partir desse momento, William Branham resolveu querer ensinar. Cara, esse é o grande problema. Faça, uma das questões que eu mais aprendo com o William Branham, faça o que Deus chamou você para fazer. Não faça nada mais e nada menos. Por quê? Porque o William Branham quis ir para o ensino. Como que era para ser? Era para ser assim, ó. Tipo assim, cara, vamos dizer assim, você é do ensino, você prega. Beleza. Aí o William Branham vai na parte lá da cura, agora vai ser o William Branham que vai sair e pronto, acabou. Teria que ser assim. Se fosse assim, querido, o William Branham ia ser um cara, assim, um dos homens mais espetaculares do nosso século. Agora o que aconteceu? Ele quis tomar o dom de ensino. E quando ele tomou o dom de ensino, assim, é absurdo o que ele fez de heresia. Assim, absurdo, assim, nível hard de heresia. Vou até mostrar, assim, pegar aqui para vocês verem o nível que ele chegou no absurdo das heresias dele. Ele falava bem assim, primeira coisa, ele dividiu a carta do Apocalipse em 7 dispensações. E aí ele falava bem assim, que cada um tinha sido enviado para uma igreja. Paulo foi enviado para uma, John Wesley para outra, e ele era o grande mensageiro, o último mensageiro. Ele era o Elias que haveria de vir. De Malaquias, ele se intitulou o Elias que haveria de vir. Então ele começa a falar que ele quer trazer, ele quer ser o mensageiro, queria trazer a segunda vinda de Jesus. Ele alega isso. Outra coisa que ele alegava que a mulher não foi criada por Deus. Que a mulher era como se fosse um mero subproduto do homem. Ele falava que os animais estavam acima da mulher. Não, machista nível hard, olha o que ele falava. Ele falava bem assim, que a mulher, a culpa de tudo era como se fosse da mulher, no sentido do quê? Como a mulher, ele falava que a mulher se relacionou sexualmente com o diabo no Éden, e aí nisso nasceu Caim. Não, era assim, o nível de heresia que ele começou a ter. Não, então. Eu perdi o comecinho do ano, que ele é. Ele é dos Estados Unidos também. Quantos anezinhos mesmo? Não, agora ele já estava em 1948, 1919, ele tinha 30 e poucos anos já. Mas ele começou com quantos anos? 20, na verdade ele começou com 24, mas depois ele para, né? Daí ele volta só 5 anos depois, começou com 29. Porque o que acontece é que ele ficou 20 anos no ministério. 9 anos no ministério dele foi muito bom, enquanto ele estava com o Gordon Lindsay. Depois ele estragou tudo. Quando o quê? Quando ele foi para o ensino. Ele não foi chamado para ensinar, até porque ele não conhecia. Aí, olha o que ele falava. Ele falava que a mulher, ela carregava a semente da serpente. Então a mulher, assim, que Deus, ele fala assim que Deus, ele sempre queria criar o homem do pó da terra. E aí como a mulher caiu com Satanás ali, a partir de agora daí tinha que se reproduzir assim. Então toda a culpa era de uma mulher. Quando ele viu um velório passando, ele falou assim, isso tudo foi culpa da mulher. Então assim, ele foi... Não, o nível dele chegou muito hard, assim, de heresia e de coisas. Ele também falava, olha o que ele falava, cara. Ele falava assim que o divórcio, como as mulheres que haviam levado o homem e tal, desenvolveu sexo e tal, essas coisas, o homem podia casar quantas vezes quisesse. Podia divorciar e casar. A mulher de maneira nenhuma, só podia ter um marido. Então assim, ele chegou assim num nível assim que ele começou a surtar nessas heresias. Infelizmente,
Foi um homem que tinha muito poder, mas começou a... Ele falava também que daí o sinal da besta era Estados Unidos e tal, um monte de coisa. Ele chegou a falar ele chegou a profetizar o fim do mundo em 1977. Daí ele falou um monte de coisa. E ele falou também que, ele chega a falar que quando um dia, a palavra declarada que partisse da boca dele, se ele falasse, transformaria os corpos físicos em corpos glorificados. Tipo assim, ele chegou num ponto assim que surtou demais. E aí ele começa também a falar, ele começa a defender uma doutrina que é unicista, que a gente chama, que não acredita na Trindade, só em Jesus. Então ele fica assim, alguém que se perdeu plenamente. Por que ele se perdeu plenamente? Porque ele, primeiro, quando o Gordon Lindsay guardava ele, quando ele tira o Gordon Lindsay, muitos aproveitadores, muitos caras que bajulavam começam a ficar do lado dele. E esses caras começaram a literalmente, sabe, falar, cara, você é bom, você é o cara, você é o Elias mesmo. E ninguém apontou o dedo para ele e falou assim, cara, você está ficando louco? Você não é do ensino, é heresia que você está falando? Não, ninguém falou isso. E como tinha sinais, todo mundo acreditava. Então começou a ter, foi assim, um problema muito grande. E assim, o Harold York fala uma coisa muito interessante. Na história da igreja, todos os homens que se intitularam Elias que haveria de vir, eles foram ceifados pelo Senhor. O Kenneth Hagin é alguém assim, eu não conheço muito, alguns falam bem mal dele assim, mas ele fala que um dia ele estava numa conferência e Deus falou para ele, eu vou tirar o profeta de cena. E Deus revelou isso para o Kenneth Hagin. E o Kenneth Hagin conta para esse amigo dele, o Gordon Lindsay. E o Gordon Lindsay foi atrás do William Branham para advertir, porque ele falou assim, cara, vai advertir ele, fala para ele parar, não é ensino dele e tal, olha o que ele está fazendo. Quando foi advertir o William Branham, depois conseguiu, assim, não conseguia falar com ele de jeito nenhum, um dia ele conseguiu falar. Quando ele advertiu, o William Branham falou assim, eu quero ensinar e vou ensinar. Ele partiu para o dono do ensino. O que alguns dizem, e eu acho bem interessante, cara, o ensino ficou muito forte a partir de 1970, era o mover que Deus vai fazer. Talvez o William Branham, profeticamente, ele viu isso, porque ele tinha muitas visões. Ele era um cara profeta, ele tinha muito assertivo, Deus usou muito ele. Só que ele quis fazer o quê? Ele quis agir antes do tempo, e uma coisa que ele não foi chamado para ser. Então isso foi um problema assim, gigantesco. Ele dizia que Jesus voltava em 1977, né, que eu falei. Então assim, o cara viajou. Aí o que acontece? Realmente Deus foi tirar ele de cena daí. Ele tá pregando num lugar do amigo dele. No que ele está voltando de carro, o filho dele está com o carro na frente, ele está atrás. Um homem bêbado desvia do carro e bate no carro do William Branham, onde estava ele e sua esposa. Quando bate no carro dele, ele está ali, né, ensanguentado, muito mal mesmo. O filho dele chega, vê ele, o pai dele estava vivo e a mãe estava morta já. O filho dele pega o pulso e fala assim, está morta. Aí o William Branham fala bem assim, como que tá, cadê sua mãe? Fazer, a mãe está morta. Coloca a minha mão nela. O menino pega e coloca a mão do William Branham na mulher. Ele ora por ela ressuscita na hora. E ele morre. Ele fica em coma, 6 dias depois, ele morre. Alguém assim, carregou por Deus até o final. E assim, Deus tirou ele da história para que ele não causasse mais estragos na igreja. Assim, o que a gente pode entender da história do William Branham? Que é muito importante. É uma história assim, cara, eu fiquei, de verdade, eu fiquei assim, impactado e assustado, assim, falei, cara, que isso? Foi alguém que Deus usou de maneira sobrenatural, mas assim, sobrenatural que eu particularmente nunca vi ninguém ser usado assim, nunca fiquei sabendo de alguém ser usado desse jeito que ele era. Foi alguém que, assim, curas, milagres, era conferência, era muito, discernir, conseguir, assim, sabe, uma palavra profética, assertivo demais, só que um dia ele quis ensinar. O que é importante a gente falar aqui, o que a gente pode aprender, que é necessário aprender? Sinais e maravilhas nem sempre são fruto de uma doutrina correta. Cara, lembra que a gente falou na primeira aula de avivamento? A gente precisa restaurar duas coisas, cara. Avivamento e uma restauração na palavra. Plenitude do Espírito, rios no ermo, caminho no deserto. Uma plenitude do Espírito Santo, mas uma restauração na palavra de Deus, para que a nossa doutrina seja correta. Senão nós podemos cair em erro. É que também o anticristo vai fazer sinais e maravilhas. Totalmente. E o problema é o quê? A gente é levado assim, na igreja, porque o William Branham não era um ímpio, cara. Ele nunca, verdade, o William Branham nunca, não tem história assim, cara, ele adulterou. Não, foi um homem ali. Mas qual foi o problema? Doutrina errada. Fundamentou errado, não tinha fundamento na palavra, quis ensinar. Não, vai aprender para ensinar. Então ele teve muito problema com isso e a gente é acostumado. Se uma pessoa é profeta, isso acontece muito, cara.
Se uma pessoa tem o dom da profecia, a palavra de conhecimento, o que ela atrai? Pessoas seguindo ela. E ela começa a querer doutrinar aquelas pessoas. E ela não tem conhecimento da palavra para doutrinar. Aí o que acontece? Muito problema. E aí, cara, a gente é assim. Se a pessoa usar na palavra de conhecimento, não significa que a doutrina dela é correta. Se a pessoa curou alguém, não significa que a doutrina dela é correta. Pode ter. O que você acha de verdade? Você acha que lá no Valdomiro Santiago não tem gente que é curada lá? Você acha que ele não tem o dom da cura? Claro que tem. Tem o dom da cura. Mas a doutrina dele, assim, pelo que a gente conhece, está totalmente errada, equivocada. Então, não vá. Cara, entenda algo. Deus pode usar aquela pessoa? Pode usar com dom? Pode. É o dom que ela está fluindo. Mas não significa que a doutrina dela está certa. Isso é um grande problema. E outra coisa que a gente pode ensinar. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que o William Branham, ele tinha unção, ele tinha poder ao ponto das luzes acender quando ele passava. Mas ele agiu fora do que Deus chamou ele para fazer. É igualzinho o rei Uzias. Rei Uzias era um rei muito bom, cara. Foi um rei extraordinário. Até o dia que ele quis entrar no templo, sabe? Queimar incenso. E não era a função dele. Faça o que Deus te chamou para fazer. Você tem que ser humilde para isso. Você imagina só uma conferência com 10 mil pessoas, você que é o cara que cura. Na hora da pregação você vai dar para os Sares pregar, porque os Sares têm o dom do ensino. Tá querendo ter humildade para isso? A gente tem que ter humildade para reconhecer, cara, o que eu carrego, o que o seu irmão carrega, o que o outro irmão carrega, e cada um se mover no dom. É que a gente gosta, às vezes a gente quer fazer tudo, e não é. Então faça apenas aquilo que Deus chamou você para fazer. Caso contrário, querido, você pode ter sérios problemas. Deu para entender a história do William Branham? Acho que vai dar para falar do movimento a outra parte que é o movimento da chuva serôdia. O que foi esse movimento da chuva serôdia? O movimento da chuva serôdia surge junto com o William Branham. Esses homens, o grande líder deles o nome dele é George Houghton, tá? Assim que fala. Esse cara, ele foi alguém que ele conheceu, ele foi em uma das cruzadas do William Branham e ele ficou impactado. Ele com os amigos dele. E eles começam um movimento de oração, de busca ao Senhor. Um cara chamado Ralph Maroney, ele profetizou, ele falou assim, que o mover de Deus, ele é preenchido por 3 grandes sinais antes. Algum evento significativo na nação de Israel, algum evento espiritual na igreja e novos líderes por Deus, substituindo os antigos. Isso é exatamente o que aconteceu nessa época. Por quê? 1948, o que acontece? Israel se torna uma nação. A igreja é tocada pelo mover de cura. Porque vai surgir cura muito. Até os caras de televisão, surge muito aqui. E novos líderes por Deus, substituindo os antigos. E ele falava isso. E foi isso que aconteceu no movimento da chuva serôdia. O que acontece no movimento da chuva serôdia? Esse George Wade, ele dava aula na escola bíblica da Assembleia de Deus. Movimento pentecostal. Só que ele começa a ter divergência ali. E ele, teoricamente, tem que entrar em crise, tem que sair. Ele se muda para o Canadá, uma cidade chamada North Battleford, onde vai começar esse avivamento. O que aconteceu nisso aí? Ele se junta a mais irmãos. Esse avivamento, assim, eles tiveram, eu acho assim, que mais saudável do que os outros. Você vai perceber o porquê. Ele se junta ao irmão Holt e outros, e eles vão começar foram ver a campanha do William Branham. Quando eles voltam, eles ficam impactados. E aí, eles começam a crer numa coisa. Eles falam assim, cara, perceba que Deus, ele é progressivo nas coisas que ele está fazendo. Aqui na Rua Azusa, ele restaura o batismo no Espírito Santo. Ou seja, falar em línguas. Aqui, com o William Branham, ele começa a cura. E com o movimento da chuva serôdia, ele começa a se mover nos 9 dons. Nos dons espirituais. Você vai ver que aqui, na chuva serôdia, a contribuição deles para nós é espetacular. Tudo o que a gente prega hoje, muito que a gente prega hoje, veio da chuva serôdia. Então foi muito importante esse movimento. E eu acho que alguém já tinha ouvido falar sobre o movimento da chuva serôdia? Sim, não. Maria não. E é um movimento extraordinário. Aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a crer que assim, olha, Deus, ele restaurou a justificação com Lutero. Com Wesley, ele trouxe a santificação. E agora Deus vai trazer a restauração dos dons de uma maneira como nunca foi antes no mundo. Então, quando eles veem o William Branham, eles creem nisso e eles começam a buscar isso. E eles pregavam muito que Deus viria o quê? Com um grande derramamento do Espírito para trazer a volta de Jesus. Por que era o nome de chuva serôdia? Vem do contexto das chuvas que aconteceram na Palestina e Israel. Tem 2 fenômenos que é importante para explicar isso aqui. A chuva temporã, o Samuel pode falar melhor. É uma chuva para o plantio, né? Que esperada antes da semente ser lançada. E a chuva serôdia seria na época da primavera,
que era para a colheita, uma chuva para preparar para a colheita. E assim, a chuva sempre vai representar o favor de Deus, o Espírito Santo sendo liberado. O que eles acreditavam? Que eles veriam a última colheita, que daria início para a volta de Jesus. Mais ou menos o que a gente crê hoje, teoricamente, assim, como se fosse uma última derramar do Espírito, mover dos dons para a volta de Jesus. Então eles acreditavam fielmente nisso. Aí o que acontece? Eles vão expandir muitas verdades sobre o funcionamento da igreja. Aí, só vou pegar um pouquinho à frente. Eles começam uma escola bíblica, em 21 de outubro de 1947. Em novembro nessa escola, uma coisa que é legal, só uma observação aqui. Grande parte dos avivamentos do século XX começam em escolas que eles fizeram para estudar a Bíblia. Isso é uma chave, bem legal. Ele faz como se fosse uma escola, assim, uma base para estudar sobre a Bíblia. Por quê? Você vai juntar o quê? Ambientes com pessoas sedentas de conhecer a palavra de Deus. Elas vão se dedicar à Escritura, buscar o Senhor Deus. Por que isso vai fazer? Isso vai preparar uma atmosfera propícia para que o Espírito derrame. Aí eles começam em 21 de outubro. Em novembro, 25 pessoas que estavam lá são batizadas com o Espírito Santo. Recebem o poder do Espírito. Aí, passando o tempo, em 11 de fevereiro de 1948, eles recebem uma profecia. E essa profecia fala bem assim, ó, vocês estão às vésperas de um avivamento. E tudo que vocês têm que fazer é abrir a porta. No outro dia, dia 12 e 13 de fevereiro, Deus visita eles de uma maneira sobrenatural. Eles alegam que, assim, naquele dia, os alunos caíram em adoração, outros caíram no poder. Foi assim, cara, o que Deus fez naquele dia foi extraordinário. Uma menina pega e começa a liberar uma profecia gigantesca sobre eles. Outro começa a ouvir uma coisa, que assim, como que eles esperavam na Rua Azusa o derramar do Espírito Santo? Eles ficavam esperando que o Espírito Santo viesse ser derramado. E aí eram liberados. Aqui, quando eles estão nessa escola, um rapaz, ele ouve Deus falando assim, cara, vai estender a mão sobre fulano. Você fala, cara, como assim, vou impor as mãos? Não tinha isso de imposição de mãos. Aí, para que ele receba o Espírito Santo, ele falou, não. Aí vem uma outra mulher e fala assim, olha, Deus está mandando você ir lá e impor as mãos sobre aquele. Aí ele vai, quando ele impõe as mãos, a pessoa recebe o Espírito Santo. Porque eles criam que as pessoas tinham que esperar. Eles não criam essa imposição de mãos. E aí, quando eles começam a impor as mãos, as pessoas começam a receber o Espírito Santo. O que acontece nesse dia 12 e 13, assim, é 11 e 12, perdão, é algo sobrenatural. Eles viram Deus se movendo muito forte. Aí tinha uma pessoa, um jovem lá, que ele falou bem assim, olha, quando eu tinha 5 anos de idade, Deus me deu uma visão. E a visão que eu via era essa sala, do jeito que está aqui hoje, exatamente nesse lugar. E hoje está acontecendo esse mover. Gente, que doido que Deus fez ali. Então foi o céu desceu naquele lugar. Só que eles, olha que legal isso, eles eram maduros nesse sentido, que o que eles fizeram? Dia 11 e 12 acontece tudo esse mover. No dia 13, eles se dedicam às Escrituras, para ver se tudo aquilo que aconteceu realmente condiz com a palavra de Deus. E eles começam a estudar sobre a imposição de mãos. E eles começam a ler ali, o quanto na Bíblia Atos sobre a imposição de mãos, é um dos princípios elementares da fé. Aí, o que aconteceu no dia 14? Dia 14 o céu desceu num lugar. Porque, olha que doido isso. Eles tiveram um encontro com o poder de Deus, eles foram para as Escrituras. No dia 14, eles contam que assim, o poder e a glória de Deus que desceram no lugar foram indescritíveis. Foi algo assim, sobrenatural que aconteceu naquele lugar. Ali começou a se espalhar por toda a província. Aí os dias, assim, parece que durante, se eu não me engano, durante 3 meses, cara, Deus começou a fluir de uma maneira sobrenatural. Ali naquele lugar. E assim, as pessoas começaram a visitar a escola Share o nome, as reuniões, e aí eles faziam uma coisa que a gente faz hoje. As festas bíblicas, lembra que quando a gente ministrou sobre as festas bíblicas, eu não sabia, mas foi o momento da Chuva Serôdia que restaurou isso aí. Porque eles faziam o quê? Eles faziam um dia de Pentecostes lá. E aí veio todas as nações, viu muita gente. Os Estados Unidos, no Canadá, os Estados Unidos, todos os estados tinha gente lá, nesse dia dos Pentecostes. Foi algo que ajudou a difundir muito essa Chuva Serôdia. Quando eles foram lá, Deus começou a fazer algo sobrenatural. E aí eles não queriam publicar. Por que eles não queriam publicar? Eles falaram assim, cara, muita gente não vai acreditar no que está acontecendo. O pessoal vai até duvidar. Principalmente o pessoal da ala pentecostal, assim, que você vai ver que eles vão ter um atrito. Então, cara, vão criticar muito o que aconteceu aqui. Só que daí ele não queria falar. Daí ele escreve bem assim no editorial. Os doentes foram curados. Os demônios foram expulsos. Os santos receberam edificação. Os pecadores se converteram. E nós não temos tempo nem espaço para argumentar com os que não creem. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Venha e veja. Ele escreveu no editorial. Assim, cara, santos, santificados,
os demônios são expulsos, os doentes são curados, e nós não temos tempo para perder com vocês que não creem. Pode vir uma coisa de Nazaré? Venham e vejam. Cara, foi uma explosão. Olha o que acontece, cara, tão louco que acontece na Chuva Road, que um pastor de uma cidade do Canadá, ele escreve uma carta para eles. Ele fala bem assim: depois que eu voltei da festa de Pentecostes, a primeira reunião com a minha igreja foi maravilhosa. A segunda foi gloriosa. E a terceira ainda mais gloriosa. E assim por diante. As pessoas iam até a Chuva Road, quando voltavam na sua igreja, cara, explodia a glória de Deus no lugar. E eles criam no quê? Restauração dos dons. Eles criam a restauração de todos os dons espirituais. Então eles fluíam nos dons e eles oravam por isso. O que ajudou também, eles fizeram um acampamento em julho de 1948. Esse acampamento foi uma coisa que eles restauraram: jejum. Esse acampamento foi precedido por uma semana de jejum. Aí assim, cara, esse acampamento era tão lá, as pessoas contam que era tão doido quando aconteceu no acampamento, que as pessoas tinham fome pela palavra de Deus. Você percebe que a maioria dos acampamentos é mover, tal. Aqui não, as pessoas tinham fome para ouvir a palavra de Deus. Então elas ficavam horas e horas só querendo ouvir a palavra de Deus. E aí Deus começou a tocar. E assim, o que é importante, nenhuma denominação surgiu do mover da Chuva Serode. Nenhuma, tipo assim, da Rua Azusa, Assembleia de Deus. Do movimento da Chuva Serode, nenhuma denominação saiu. Por quê que não saiu? Porque eles criam em algumas coisas assim, algumas verdades que eles restauraram nesse mover. Primeira coisa que eles restauraram, eles falaram que a igreja é um organismo vivo e não uma denominação. Eles brigavam muito contra isso. Cara, não pode ser, sabe assim, de ser uma denominação, ficar gigantesca e tal. Não, a igreja é um organismo vivo, é uma igreja. É a comunhão dos santos daquela localidade. E eles ficavam muito bravos. Eles falavam assim, outra coisa também que ele ficava muito bravo, aquilo que eu estava conversando com o Samuel esses dias. Cara, chega dos crentes ser consumidores. Você vem para consumir. Não, tá na hora de um edificar o outro. Nós somos uma igreja. Todo mundo tem seu papel no corpo, então eles pregavam muito sobre isso, sobre cada um desenvolver o seu chamado no corpo. Para de você chegar e querer, não é assim. E as denominações grandes, elas vão fazer isso, elas vão querer ter membros. Eles não, eles querem que, cara, querem que seja vivo a igreja. Então eles começaram a se dedicar a isso. E eles também, eles criticavam muito a questão de, tipo, em igreja grande, quem manda? A sede. Então assim, a sede que está em São Paulo. As pequenas vão ter que submeter. Eles não aceitavam. Eles falavam assim, cara, isso está errado. Sabe por quê? Porque o presbitério local é que tem que mandar na igreja. Cara, quem conhece a realidade da igreja? Quem mora na cidade. É uma coisa que eu concordo com eles plenamente. Então assim, se a gente é a Maranata, vai ter uma Maranata lá em São Paulo. Ok, fica pastores lá e os pastores lá que cuidem de lá. Por quê? Porque como que um pastor daqui vai poder cuidar de lá? Então o que eles faziam? Eles fizeram isso. Eles começaram o quê? A falar assim, cara, cada igreja local vai ter o seu presbitério local. E essa é a autoridade eclesiástica máxima. Então eles pregaram sobre isso. O que isso trouxe para eles? Cara, uma oposição assim, ferrenha. O pessoal ficou, principalmente as grandes denominações, ficaram muito bravos com ele. O que eles também restauraram? Os 5 ministérios. Sabe o que hoje é pregado? Muitos 5 ministérios, tal? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e profeta. Eles que trouxeram isso de novo. A igreja precisa estar fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Então eles começaram a despertar isso, despertaram muito isso, então foi muito importante para a igreja. Eles despertaram uma coisa: a igreja precisa ser gloriosa. Então eles falavam muito que a noiva tinha que ser lavada com atos de justiça, andar em santidade e maturidade com Jesus. Eles pregavam sobre fluir nos dons espirituais. Cara, vocês têm que fluir em todos os dons espirituais. Então assim, e despertando a igreja para os dons espirituais, que até então estava muito paralisado. A doutrina da imposição de mãos, como eu já disse, eles pregaram isso, eles exercitaram isso, eles trouxeram de volta isso. E assim, o que a gente mais faz hoje? Quando alguém quer ser batizado no Espírito Santo, o que a gente faz? O que todos nós fazemos quando alguém, cara quem quer receber o dom do Espírito? Vamos aqui orar agora, o que nós vamos fazer para ele? Posição de mãos, foi restaurada na Chuva Serode. A gente nem sabe, olha o quanto a gente deve para a história, conhecer a história faz a gente entender e honrar esses homens, porque antes era só esperava. E uma coisa que eles restauraram, querido, adoração no Espírito. Isso é muito legal. Eles começaram um novo cântico, que é adoração no Espírito. Essa adoração é a mesma coisa. Hoje, a gente vai adorar o Senhor. O que a gente faz? Como a gente faz o nosso culto normal? Cara, a gente vai esperar o ministro puxar, o cara puxar a música, a gente vai cantar. Então, beleza, é bom para a ordem e tal. Mas a gente está tendo cultos dos jovens na sala de oração. Cara, tem hora que não é eles que puxam. Tem hora que a galera... Isso acontecia na Chuva Serode. Eles começaram a cânticos espirituais. Por quê? Porque a igreja começou. Porque a Bíblia fala, cara, se alguém está feliz, eu acho que é cante hinos e tal, vai falando sobre isso.
Cara, eles começaram a cantar hinos, cara, e a explosão começava a ficar tão grande, cara. Só que eles ensinavam a cantar não com a mente, mas com o espírito. Chegou a dias que eles contam que eles começaram a adorar de tal forma com cânticos proféticos que eles começaram a ouvir anjos, cara, descerem para congregar e começar a cantar junto com eles. Cara, se formava um grande coro, cara. À medida que a igreja cantando, eles iam ouvindo um anjo respondendo a canção e a glória de Deus se manifestava de maneira singular. Ou seja, isso foi restaurado neles. Isso acontece muito em casas, pode ver, casa de oração trabalha muito com isso. Restaurado lá. Então, as reuniões deles, assim, tinha hora que começava cânticos espirituais e as pessoas iam, sabe, adorando o Senhor de uma maneira sobrenatural, uma explosão na igreja. Porque, de verdade, na igreja você trouxe algo para ofertar a Deus. Sim ou não? Todos nós trazemos algo para Deus. O culto não é para nós, o culto é para Deus. E eles trouxeram isso assim, e foi uma explosão mesmo. E teve outra coisa também que teve: o poder do jejum e oração. Só voltando na adoração, já percebeu, assim, eu não sou ministro de louvor e tal, claro que o culto domingo à noite não tem como fazer isso por causa da ordem, você tem que entender também o culto, tem que ser racional, toda essa questão. Mas já percebeu quando o ministro faz assim, cara, deixa a igreja cantar? Você não parece que, não sei você, parece que, vai ativando todo mundo, fica, putz, uma coisa maravilhosa, porque todos começam a adorar a Deus, e isso eles restauraram muito, essa adoração no Espírito, e esses cânticos fluindo profeticamente, então foi algo bem glorioso. Aí eles usaram uma coisa também, querido, o poder do jejum e da oração. Eu acho que hoje a Impacto publicou um texto, que é um dos homens da Chuva Serôdia que publicou esse texto, nessa época. É um texto bem legal sobre, eu não cheguei a ler, mas no livro ele vai descrever sobre esse texto, eu não cheguei a ler o texto que eles publicaram, e ele vai falar sobre o poder do jejum e oração. E assim, o jejum, cara, é uma arma, cara, você tem uma dinamite na sua mão e a gente não usa. E eles começaram a restaurar isso. Então, esse avivamento que teve no Canadá com a Chuva Serôdia, que impactou o mundo, foi muito precedido porque eles jejuavam. Quantos que eles jejuavam? Uns jejuavam um dia, outros 7, chegou um que jejuou até 40 dias, para que Deus fluísse. E também o entendimento da festa de tabernáculos. Eles entenderam que era a festa de tabernáculos. Falaram assim, opa, nós tivemos a Páscoa, lembra que a gente viu tudo isso, né, quando essas duas festas. A Páscoa é a nossa salvação, o Pentecostes, o derramar do Espírito, mas tem tabernáculos, que é o grande retorno de Jesus. Então ele restaurou isso na igreja, o que a gente, assim, eu particularmente não sabia que eles tinham sido restaurados isso. Então assim, aconteceu muita coisa, eles foram muito bênção, assim, para tudo que a igreja vive hoje, só por essas considerações deles. Mas o que aconteceu com eles, né? Como todo, tem um mas, né? Infelizmente. Cara, as denominações pentecostais se levantaram contra eles, principalmente a Assembleia de Deus. Ela se posiciona muito forte contra eles. E assim, desde o início da história da igreja, sempre o último mover de Deus vai se levantar contra o mover atual. Como é difícil isso. Por isso nós cremos numa conversão de pais e filhos. Porque pais e filhos, quando eles convergem uns aos outros, o que acontece? O último mover, ele reconhece o mover atual. O mover atual honra o mover passado. E se unir, querido, é isso que vai acontecer nos dias do fim. Então a gente precisa honrar os nossos pais do passado e avançar naquilo que Deus está fazendo. Os nossos pais do passado, eles precisam abençoar a gente para se mover no atual e orientar. Isso seria extraordinário se fizessem isso, mas teve esse problema. Aí, eles batiam muito. Lembra que eu falei que eles batiam nesse governo centralizado e tal, de ter alguém que manda, é bom ter presbitérios locais? Só que teve um problema. Eles começaram a falar o quê? Que eles eram os bambambam. Nós somos os guardiões do avivamento. Então eles chegaram até, escrever no editorial, falando bem assim, que se alguém, cara, vocês querem saber se alguém é de Deus ou não, manda pra gente, a gente fala pra vocês. Tipo assim, eles transformaram assim, como se fossem os guardiões do avivamento, e isso é um problema. Talvez Deus nos visite e a gente acha que a gente é o dono da bola. Eu estava falando com o Gustavo, que eu estava vindo. Cara, Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Você pode ver, às vezes uma pessoa aparece, começa a brilhar, estava falando com o Rogério aqui. Cara, às vezes a pessoa começa a brilhar e tal. Ah, mas o que aconteceu? Cara, o dia que ele quiser tomar o lugar que é de Deus, Deus tira de cena. Foi isso que foi acontecendo com eles. Eles começaram a ser os guardiões do avivamento. E eles começaram a querer interferir em todas as localidades. Tipo, o que eles pregaram, assim, eles caíram no que eles estavam pregando, que não podia ter, aí eles estavam mandando, como se eles fossem o grande presbitério, fosse eles, e todo mundo tinha que se submeter a eles, e aí eles começaram a cair em descrédito, até o líder deles, o Halt, depois ele se confessa esse pecado, ele fala bem assim, nós tínhamos os dons do Espírito, e seríamos os manda-chuvas do avivamento, todavia não sabíamos que assim como a igreja de Éfeso, tínhamos perdido o primeiro amor.
Nós precisávamos nos arrepender e voltar às primeiras obras. Então o grande erro deles foi esse. Outro erro que aconteceu neles, como eles foram muito contra a Assembleia de Deus, o legalismo da Assembleia de Deus, foi muito para o lado da libertinagem. Então teve muito problema com isso. E outra coisa também, eles enfatizaram tanto os dons, que chegou um tempo que o que eles fizeram no começo foi muito bom, eles conferiram na Escritura, eles começaram a valorizar mais a profecia, a palavra viva, assim que eles chamavam a palavra viva, profecia, e desvalorizando a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Se alguém vier pregar um evangelho, que não seja esse, seja o quê? Anátema, maldito. Por que acontece? Isso, cara, você percebe que olha o perigo, cara, de se mover nos dons. Sim, é excelente, mas olha o perigo, é que a gente pode se mover tanto nos dons que às vezes a gente começa a ter os desvios. Por isso a gente sempre precisa voltar o quê? Vamos voltar para o estudo da Bíblia? Vamos lá. Hoje, tipo assim, mais ou menos assim, cara, hoje nós não queremos, nós não vamos se mover em profecia aqui, ok? Nós vamos estudar a Bíblia. E a Bíblia já é profecia, né? Mas para quê? Para que não haja, e houve isso neles. Então eles começaram a valorizar isso, e assim, a supervalorização dos dons e a falta da ênfase na cruz, no arrependimento, no quebrantamento, sempre vai gerar problema. Uma igreja vai falar, vamos nos dons, e sem quebrantamento, sem arrependimento, sem trazer, vamos pregar sobre pecado aqui, cara, isso vai trazer problema. Por quê, querido? Porque unção não protege caráter. Não adianta ter unção nos dons, mas não ter caráter. E assim, eles chegaram ao cúmulo, também você pode ver que sempre vai ter excesso, vai ter cúmulo. Eles chegaram ao cúmulo de colocar uma coisa que é o casamento espiritual. O que eles alegavam? Se um homem casado, ele tivesse casado com uma mulher, ele tivesse mais afinidade espiritual com outra mulher, ele poderia se divorciar e casar novamente com essa mulher, pois a primeira escolha dele não foi espiritual. Tipo assim, você casou, o João casou com a Maria, mas ele descobriu que a Renata é mais espiritual, ele tem mais afinidade espiritual. Ele faz o quê? Ele divorcia da Maria e casa com a Renata, porque a primeira escolha dele foi errada. Cara, o Judson fala algo que é muito legal. Cara, isso não existe, galera, ok? O Judson fala algo que é muito legal. O Judson fala bem assim, cara, você escolheu errado, casou errado. Não, a partir do momento que você casou errado, já era. É o propósito de Deus, acabou. Não tem essa de, não, eu casei errado, então Deus vai agora, eu posso... Não existe isso. Não era a vontade de Deus, mas a partir de agora se tornou a vontade de Deus. Então aí eles chegaram a esse ponto. Aí eles também acreditavam numa coisa, que era a manifestação dos filhos de Deus, Romanos. Eles falavam que eles iam se manifestar tanto, eles iam crescer tanto, porque eles começaram a ver coisas acontecendo, que eles destronariam Satanás, expulsariam Satanás das regiões celestiais, e eles vão trazer vida e libertação para todas as famílias. Tipo assim, que eles vão fazer isso? Eles vão chegar num nível de maturidade tão grande, que eles fariam tudo isso aí e restaurariam todo mundo. Aí o que acontece? E ainda, eles falam que os filhos maduros ficariam livres do pecado, da morte, da carnalidade, da doença. O que isso faz? Anula Jesus, porque Jesus tem que voltar. É mais ou menos o triunfalismo. Vou conquistar, pronto, já acabou. Então, isso, sabe, foi um problema muito grande. E aí isso foi feito com que Deus tirasse eles de cena. E esse movimento não teve um líder assim como os outros, mas esse movimento da Chuva Serôdia foi importante para a história da igreja? Cara, espetacular. Mas eles falharam em alguns pontos. Amém? Deu para entender da Chuva Serôdia e do William Branham? Foi os dois momentos que acontecem juntos. Então, por isso que a gente estudou eles juntos, que acontecem concomitantemente. Amém?